partidos são fracos na arena eleitoral, mas fortes na arena legislativa. Por Carlos Pereira. Um dos supostos sintomas mais difundidos da disfuncionalidade do sistema político brasileiro seria a fragmentação partidária. Têm sido recorrentes argumentos de que um sistema político fragmentado não possibilitaria uma clara conexão do eleitor com os partidos, mas sim com os parlamentares individuais. A individualização ou mesmo o personalismo seriam as características dominantes, o que ocasionaria o enfraquecimento dos partidos na arena eleitoral. Além disso, argumenta-se que a alta fragmentação partidária dificultaria a governabilidade, uma vez que seria mais difícil ao governo contar com partidos coesos nas suas coalições. Como a conexão na esfera eleitoral dependeria dos vínculos individuais dos parlamentares com os eleitores, os parlamentares dos partidos da coalizão de governo tenderiam a se comportar no legislativo também de forma individual e não partidariamente. Em 2017 foram implementadas algumas reformas, notadamente o fim das coligações nas eleições proporcionais e a cláusula de desempenho, que tinham justamente como objetivos a diminuição da fragmentação, o fortalecimento dos partidos junto aos eleitores e o aumento da coesão partidária no legislativo. Como pode ser observado na figura 1, a primeira expectativa das reformas foi atingida, com a redução considerável do número de partidos de 16,4 partidos efetivos em 2018 para 9,27 em 2023. Entretanto, como podemos observar na figura 2, a redução da fragmentação partidária não foi acompanhada de um fortalecimento das conexões dos partidos com os eleitores. A percentagem de eleitores que votou na legenda partidária, que já era extremamente baixa, 10,32%, antes das reformas de 2017, diminuiu ainda mais, especialmente nas eleições de 2022, chegando a apenas 4,13% dos eleitores. Ou seja, a redução do número de partidos nem sempre os fortalece perante os eleitores. Na realidade, a individualização dos deputados foi fortalecida ainda mais em um sistema político já fortemente individualizado na esfera eleitoral. Outro elemento que pode ter contribuído para a redução do voto de legenda foi a Lei 14.211 de 2021, que estabeleceu a obrigatoriedade de o candidato a deputado alcançar pelo menos 10% do coeficiente eleitoral para ter direito às sobras do partido, desestimulando assim o partido de puxar o voto de legenda e incentivando o voto individual. A criação dos fundos eleitoral e partidário milionários, bem como a impositividade das emendas dos parlamentares, também podem ter contribuído com a individualização das conexões dos parlamentares com os eleitores, uma vez que legisladores ganharam mais autonomia do executivo e dos líderes partidários para ter acesso a tais recursos. Por outro lado, ao contrário do que muitos analistas têm argumentado, a coesão partidária parece não ter sido afetada pelas reformas de 2017, especialmente a cláusula de desempenho que obrigou parlamentares de preferências supostamente distintas a conviver na mesma legenda. A figura 3, construída com dados gentilmente compartilhados pelo Observatório do Legislativo Brasileiro, OLB, mostra que a coesão partidária, medida pela diferença entre os votos nominais no plenário da Câmara entre a maioria do partido versus a minoria, se não há dissidência, a coesão é igual a 1, mas se o partido racha ao meio, a coesão é igual a 0, tem sido consistentemente muito alta entre os partidos que vêm ocupando assento na Câmara nos últimos 20 anos. Particularmente, a coesão média dos 16 partidos que compõem a heterogênea supercoalizão do terceiro mandato do presidente Lula é extremamente alta, 0,88. O partido menos coeso da coalizão governista, o União Brasil, tem apresentado uma coesão média de 0,80. As dificuldades de Lula no legislativo nos primeiros 6 meses de seu terceiro governo, na realidade, são consequência direta da sua decisão de montar uma coalizão muito grande, muito heterogênea e de não compartilhar recursos de forma proporcional com seus parceiros, especialmente em um ambiente político altamente polarizado. As reformas de 2017, a impositividade das emendas e a criação dos fundos partidário e eleitoral,
portanto, impactaram minimamente o comportamento partidário no legislativo e, consequentemente, a governabilidade. Em que pese a redução do número de partidos não ter aumentado a identidade partidária junto aos eleitores, como se pretendia, os partidos, em média, continuam a ser muito fortes e coesos dentro do Congresso, embora, paradoxalmente fracos na sociedade.